Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João Câncio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Gortina, na ilha de Creta, 10 santos mártires: Teódulo, Saturnino, Euporo, Gelásio, Euniciano, Zótico, Pôncio, Agatopo, Basílides e Evaristo, aos quais, durante a perseguição do imperador Décio, por se terem recusado publicamente a ordem de oferecer sacrifícios na dedicação do Templo de Fortuna, depois de sofrerem cruéis tormentos, foram decapitados. Morte no ano 250. Em Roma, a comemoração de São Sérvulo, que, desde tenra idade, jazendo paralítico sob um pórtico junto da igreja de São Clemente, dava sempre graças a Deus na sua dor, como escreve São Gregório Magno, e tudo o que recebia de oferta distribuía aos pobres. Morte no ano 590. Em Chartres, na Gália, na atual França, Santo Ivo, bispo, que reformou a ordem dos cônegos e trabalhou e escreveu muito para promover a concórdia entre o sacerdócio e o império e para o benefício da Igreja. Morte no ano 1116. Em Bressanone, no Alto Adige, região da Itália, o beato Artman, bispo, que, depois de ser cônego regular, governou esta igreja com prudência e fidelidade. Morte no ano 1164. Na Islândia, São Torlaco, bispo de Skálholta, que se dedicou à reforma dos costumes do clero e do povo. Morte no ano 1193. Em Cantuária, na Inglaterra, a comemoração de São João Stone, presbítero da Ordem dos Irmãos de Santo Agostinho e mártir, que, no reinado de Henrique VIII, defendeu valorosamente a fé católica e consumou o martírio no patíbulo da forca. Morte no ano 1539. Em Valência, na Espanha, o beato Nicolau Fector, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que, abrasado em ardentíssimo amor de Deus, foi muitas vezes arrebatado em êxtase. Morte no ano 1583. Em Montreal, no Canadá, Santa Maria Margarida de Yeoville, religiosa, que, depois de ter ficado viúva, educou piedosamente os 2 filhos, encaminhando-os para o sacerdócio, e se entregou com todas as suas forças ao cuidado dos enfermos,
dos anciãos e de todo o gênero de necessitados, para os quais fundou a Congregação das Irmãs da Caridade. Morte no ano 1771. Em São Paulo, no Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão de França, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que se dedicou frutuosamente ao ministério da pregação e da penitência e fundou o Recolhimento da Luz, onde orientou com a sua exemplar direção espiritual uma comunidade de irmãs. Morte no ano 1822. Em Tiantiou, localidade da Coreia, São José Choyun-ho, mártir, que, ainda jovem, seguindo os passos de São Pedro Chovassou, seu pai, foi morto à paulada por causa do nome de Cristo. Morte no ano 1866. Na território de Valência, na Espanha, o beato Paulo Meléndez Gonzalo, mártir, que, sendo pai de família, durante a perseguição contra a fé, seguiu o exemplo de Cristo e por sua graça alcançou o reino eterno. Morte no ano 1936. Em Santander, cidade da Espanha, os beatos Henrique Esquerdo Palácios, presbítero da Ordem dos Pregadores e companheiros mártires, que, durante a perseguição religiosa, venceram gloriosamente o combate da fé. São estes os seus nomes: Eliseu Miguel Largo, Henrique Canal Gomes, Manuel, José Manuel Julián Mauro Gutierrez Ceballos, Miguel Rodrigues Gonzales, presbíteros da Ordem dos Pregadores, Bernardino Irurzum Otermin, Eleutério Marne Mancila, José Maria Garcia Tabar, Pedro Luiz, religiosos da mesma ordem. Morte no ano 1936. História de São João Câncio. Origens. João Câncio nasceu no dia 23 de junho de 1390, no povoado de Kęty, na Polônia e viveu sempre na cidade de Cracóvia. Possuidor de uma mente brilhante, atingiu todos os graus acadêmicos como doutorado e mestrado. Foi professor universitário durante a maior parte de sua vida lecionando filosofia e teologia na Universidade de Cracóvia. Conhecimento e fé. Seu grande objetivo como professor de universidade era transmitir aos estudantes o conhecimento e a fé. Ele dizia sempre que deve-se buscar o conhecimento não à luz de uma ciência fria e anônima, mas como irradiação da ciência suprema que tem sua fonte em Deus. Por isso, foi educador de príncipes e reis da Polônia e chamado de pai da pátria. Fé, ciência e oração. João Câncio descobriu a vocação religiosa e recebeu a ordenação sacerdotal. Mesmo depois disso, continuou a lecionar e a buscar o conhecimento. Ao mesmo tempo desenvolvia um belo trabalho pastoral na função de vigário na paróquia de Oucus. O padre João Câncio era uma pessoa de profunda vida interior. Praticava o jejum e a penitência toda semana e, ao mesmo tempo, levava o amor e a alegria aos estudantes e aos mais necessitados de Cracóvia. Peregrino. São João Câncio fez várias peregrinações e romarias fervorosas visitando os túmulos dos mártires em Roma. Esses lugares eram para ele fonte de fé, coragem e inspiração. Também como peregrino, ele visitou os lugares santos de Israel. Nesses lugares, procurava sempre compreender a história, o ambiente histórico relacionado àquele lugar e adaptar a compreensão do fato para o tempo em que ele vivia. Bondoso com ladrões. Numa dessas peregrinações, foi vítima de assalto. Os ladrões exigiram que o santo lhes entregasse tudo o que tinha e São João Câncio assim o fez. Depois perguntaram se o padre não estava escondendo alguma coisa e ele disse que não. Depois que os ladrões se foram, ele se lembrou que tinha umas moedas no forro de seu manto. Pegou-as, correu até os bandidos, entregou a eles e pediu desculpas por ter esquecido aquelas moedas. Morte. Depois de muitos anos lecionando e espalhando o amor de Deus, São João Câncio percebeu que sua morte estava se aproximando. Por isso, distribuiu aos pobres e andarilhos os poucos bens que ainda tinha. Depois, veio a falecer às vésperas do Natal do ano 1473. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Clemente II, no ano 1767. Em 1979 o Papa João Paulo II fez uma visita histórica à Polônia. Nessa ocasião, ele consagrou uma linda capela em homenagem a São João Câncio, padroeiro da Polônia, na igreja de São Floriano. Oração a São João Câncio. Senhor, pelos méritos de São João Câncio, eu vos peço o mais precioso dos dons, o da caridade. Fazei-me amável, tolerante, solícito,
gentil e que todas as minhas atividades sejam baseadas no amor que Cristo nos ensinou. Amém. São João Câncio, rogai por nós.